Seja bem-vinda, primeiramente. Eu gostaria de agradecer muito por você ter participado do nosso convite para falar sobre mídias sociais na nossa área, né? A gente sabe que é um assunto que a galera está debatendo bastante ultimamente, tem muita gente falando sobre isso. Uhum. E a nossa live acontece da seguinte forma: eu vou abrir para você um tempo de 30 a 35 minutos para você falar sobre esse assunto. Eu vou desativar os comentários, então, pra galera que tá entrando e ver que os comentários vão estar desativados, eu vou desativar os comentários pra gente focar no assunto que a gente vai conversar hoje com a Thalita. E aí, depois desse tempo, eu vou abrir os comentários, depois de um tempo, pra galera ir mandando as perguntas já. E aí, a nossa equipe do BiblioConnect vai mandando as perguntas também aqui pra gente na live, pra eu estar te fazendo, tá bom? Tá bom, Alisson. Então, a galera que tá entrando, vou desativar os comentários agora e vou abrir a fala pra Thalita. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só botar um pouquinho mais pra cima. Isso. Alisson, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui no BiblioConnect. Eu fico muito feliz de ver novas iniciativas, né, na área de comunicação. Então, a gente está aqui para falar de mídias sociais na biblioteconomia, né? Acredito que a maioria das pessoas que está assistindo acompanha o trabalho do Santa Biblioteconomia, que já tem um tempo nas redes e que acaba que a gente vira muita referência para quem está vindo agora. E isso é uma honra, né? Muitas pessoas vêm falando, eu já acompanhava, e aí depois tomei coragem para criar um projeto próprio, mesmo que seja numa área diferente. Mas isso é muito bacana. Eu estava dando uma pesquisada sobre informações sobre mídias sociais no Brasil, até para poder embasar, né, o nosso bate-papo aqui. E aí eu vi umas reportagens falando que o Brasil é o segundo país no mundo com mais acesso nas mídias sociais. A gente só perde para as Filipinas. Então aí você imagina o nível, assim, 95% dos internautas estão cadastrados nas mesmas redes sociais que a gente está acostumado, Facebook, YouTube, Instagram. E o poder da rede social é muito grande. Você vê que um meme viraliza de uma hora para outra. Uma pessoa ela pode de anônimo ir para totalmente famoso e ser chamado para entrevista, né? Quantas pessoas a gente vê que passam por uma situação específica na internet e aí, lá, na semana seguinte, acabam indo na Fátima Bernardes falar sobre aquilo, né? Vão para televisão que tem uma ampliação muito maior. Tem também a questão de levar um tempo, né, pra viralizar. Tem gente que, por exemplo, posta hoje, aí um ano depois aquilo Sim, viraliza. sim, tem esse time. E às vezes a pessoa tá fazendo o trabalho direitinho, né? Postando toda semana e tá crescendo aos poucos. Mas uma postagem ou alguma coisa em específico faz com que tenha um boom de compartilhamento. Eu comecei com as redes do Santa em 2014, na verdade. Foi depois do blog. Porque eu sou da época que os blogueiros realmente tinham blog. E as pessoas escreviam lá as postagens. Não, Aham. não, não tinha tanta essa dinâmica de vídeo como a gente tem hoje. E eu lembro que eu abri a página do Facebook, tá até lá marcado. Foi 12 de março de 2014, que era dia do bibliotecário. Eu falei assim, vou criar a página para poder compartilhar e etc. E aos poucos, né, fazendo postagens, e aí no começo eu postava muito aquelas imagens que já eram prontas, que tinha alguma frase, alguma coisa normal da internet. Depois eu entendi que eu precisava começar a produzir o meu próprio conteúdo, né? Seja relacionado à biblioteconomia ou um meme. Então, hoje, mesmo que a gente pegue inspiração de outro lugar, no geral, a maioria das postagens é original nossa, né? Nós somos produtores de conteúdo. E até esse termo é novo, é bem recente. E é engraçado porque essa coisa de poucas publicações viralizarem. Então, vamos supor, às vezes eu estou postando coisas sérias, né? Conteúdos relacionados a concurso ou sobre a área de biblioteconomia, e aí você tem X curtidas. Aí você posta uma besteira, um meme, uma coisa mais boba e viraliza. Aí você fica, nossa, realmente é uma métrica de entendimento das pessoas muito nova, né? Sim. Então,
tem que ter um equilíbrio entre o conteúdo denso, que é aquilo que você está querendo mostrar, principalmente se você vai vender alguma coisa depois, né? Porque eu acredito que hoje a rede social é uma vitrine do que você tem para oferecer se você está empreendendo, por exemplo. Agora, você também tem que jogar na língua das redes. Não dá para ser uma coisa tão fixa. Você não está num simpósio com seus amigos de faculdade, né? Com professores, doutorandos. Na verdade, na internet não importa a sua formação, se você é doutor. Isso daí importa muito pouco. Para você fazer sucesso na internet, você tem que entender a linguagem da internet. Eu, pelo menos, percebo assim. Claro. E também, né, tem as questões da galera tá mais inteirada, pelo menos é o que eu acho, atualmente, com a questão dos memes, né? Você posta um meme, mesmo que o conteúdo seja sério, mas aquela imagem vai fazer com que as pessoas associem aquilo que você está tentando comunicar através daquilo para elas. Uhum. Eu imagino, talvez no futuro, as aulas de história sejam feitas através de memes, né? Com certeza. O professor explicando o ano de 2020. Dá para fazer só em memes Mas, memes, de tudo que está acontecendo nesse ano. com Mas é certeza. uma linguagem super nova e que eu acho que a gente está se adaptando. Então, vamos supor, eu sou bibliotecária de referência numa biblioteca de direito na Unirio. E lá não temos um perfil da minha biblioteca, tem um perfil do sistema. E é uma novidade você ser bibliotecário e você se preocupar em produzir conteúdo para redes sociais, para que os seus usuários, que no meu caso são alunos de graduação, pós-graduação e professores, tenham acesso, né? Então, às vezes, meus colegas ficam, mas a gente não está conseguindo se destacar, mas olha a quantidade de perfis, a quantidade de informações que a gente tem que disputar também. Então, os bibliotecários têm que pensar nisso e buscar ferramentas fora da biblioteconomia, né? Querendo ou não, são habilidades que a gente vai ter que construir por fora, cursos e experiências que não nos são dadas na graduação, como tantas coisas. Com certeza. E ainda mais agora, né, em época de pandemia, que tá todo mundo, ou uma grande parcela da população em casa, e as pessoas estão consumindo muito conteúdo. E a gente tem muita live acontecendo a todo momento, né? A gente tem várias lives simultâneas, a gente tem muito conteúdo sendo compartilhado. O que também é uma preocupação nossa enquanto bibliotecários, da questão das mídias, né? Porque Uhum. a gente já tem muito conteúdo naturalmente, né? Em pleno século XXI, sendo produzido, sendo compartilhado, até coisas que não são verídicas. E a gente, atualmente, né, nesse contexto de pandemia, tem muito mais coisas sendo produzidas, muito mais coisas sendo compartilhadas, inclusive simultaneamente em várias plataformas ao mesmo tempo. Sim. E é uma preocupação como que esse conteúdo vai ser guardado, né? Quantas coisas se perderam. Com certeza. Interessante. Porque a galera foca em alguma coisa, né? Que é a área que tem mais interesse. E as outras vão ficando, vamos dizer assim. E também eu acho que o formato, pô, eu consigo parar e assistir uma live, assim, durante um tempo. Mas a maioria das pessoas, acostumadas com a dinâmica de passar de uma página para outra, também acaba ficando um pouco cansativo de ficar uma hora escutando alguém falar. Até no vídeo do YouTube, né? Eu sou a pessoa que acelera o vídeo. Eu também sou essa pessoa. Então, às vezes, eu vejo uma live que me interessa, eu entro, dou um oi e vejo depois quando tá gravada. Porque aí eu vejo no meu ritmo, lavando louça, fazendo uma coisa. Acaba que vira pra mim, muitas vezes, um podcast e não uma live que eu tô ali olhando de fato o que tá acontecendo. Mas são novas dinâmicas também que a gente tá se acostumando. Eu, particularmente, sou da década de 90, vou fazer 30 anos, e sou uma pessoa da leitura. Eu prefiro ler do que ver um vídeo. Então, tutorial, eu fico para morrer, né? Mas eu sou a minoria, já entendi isso. As pessoas gravam um vídeo de 10 minutos para explicar uma coisa que seria escrita em um parágrafo. Fora que a gente tem a questão do vídeo, né?
de 10 minutos que você está falando. E aí você assiste todo o vídeo. E quando o vídeo chega em 8 minutos, é que realmente a pessoa começa a explicar aquilo que ela já deveria ter Sim. explicado, né? Em 2, 3 minutos, por exemplo. É uma outra forma de comunicação. Trabalhando com a internet, eu senti necessidade de fazer, por exemplo, um curso de oratória. Não que, né, minha oratória seja perfeita, mas pegar técnicas, dicas e aperfeiçoar. Porque eu entendo que, sendo uma comunicadora, aí eu sou bibliotecária e trabalho com comunicação nas redes sociais. Certas habilidades precisam ser desenvolvidas e aí você vai buscar, né, os recursos com profissionais externos perfeitos. Porém, eu, Thalita, pessoa, prefiro ler do que ver vídeos. Então, isso também é geracional. Eu vejo que a molecada aí que tá no TikTok é uma outra dinâmica. Até do que é engraçado, até da forma de se expor, né? Que não vê maldade em certas coisas que eu, particularmente, acho que não faria. Então, depende. A mesma coisa. Eu tô aqui falando tranquilamente para frente de um celular, né? Sozinha dentro do meu escritório. Mas para alguém que seja de uma geração anterior, isso pode ser um pouco estranho, um pouco desconfortável. Então, as mídias sociais, elas estão fazendo essa revolução. Porém, tudo está nas mídias sociais. Se você quer vender o seu produto, seu serviço e até construir a sua reputação profissional, o caminho é as mídias sociais. E tem muita gente que não vai por esse lado, né? Mesmo sendo de gerações mais atuais, assim, mais próximas dos anos 2000, por exemplo. Uhum. Você acha que seria uma resistência em relação às mídias sociais, essa galera que, ah, hoje não, sabe? Sim. Não, eu acho que também vai de gosto, né? Ninguém é obrigado, talvez, a se expor. Mas também eu acho que depende da forma de expor, né? Não é porque eu postei uma foto, sei lá, dentro da minha casa que eu estou dando dicas da minha vida íntima. Então tem uma linha tênue entre você mostrar a sua vida, mas ao mesmo tempo não ir para questões tão pessoais. É que eu acho que a geração acostumada com o Orkut, né, que tinha os depoimentos, Eu. e era uma coisa muito mais exposta. Eu vejo que hoje em dia, principalmente essas influencers, blogueiras, elas narram a vida delas de uma forma que você acompanha, mas você não sabe o que acontece com elas. Quantas, né? Ah, parece que tem um casamento perfeito. Aí depois termina e aparece várias brigas, traições, etc., que nem é esse o mérito, mas só para dizer que a pessoa mostra uma coisa e ela vive outra. E não dá pra gente se iludir que a pessoa faz story todo dia, então eu tô acompanhando a vida dela. Não, você está acompanhando o que ela quer te mostrar, né? E até pra pessoa que é discreta, eu acho que tem espaço na rede social, sabe? Eu acompanho uma menina que ela nunca postou uma foto dela, de verdade. Ela só usa um desenho. É porque agora eu vou esquecer o nome. Eu esqueci o nome dela. Mas ela tem um podcast que é maravilhoso. E a Laurinha. Ai, depois eu posso até mandar pra vocês. É maravilhoso. A Laurinha, ela tem um podcast. Ela nunca postou uma foto dela na internet. E as pessoas, isso virou uma característica. Então todo mundo fica, Laurinha, a gente é doido pra saber quem é você, quem é o seu rosto. Então, mesmo que você não queira falar da sua vida pessoal ou se mostrar, eu acho que há formas criativas de você produzir conteúdo, se esse for o seu interesse. Mas também tem isso. Ah, todo mundo tem que produzir conteúdo. Porque às vezes o lance da pessoa é ser acadêmico, gosta de pesquisar, gosta de estar dentro da universidade, né? Então, existem ali funções, mas o ideal é que essa pessoa que não curte aparecer, que ela possa se envolver em projetos que tenham pessoas que gostem de aparecer, né? Porque sempre vai ter isso. Alguém que curte falar, que seja mais comunicativo, e alguém que seja mais tímido. E aí tudo bem, acho que tem espaço para todo mundo. É igual na biblioteca. Quem vai ficar na serviço de referência? Quem vai ficar na catalogação? Sempre tem isso. Não que o pessoal da catalogação não seja super simpático, né? Mas em alguns casos, bom, mudando de assunto, você acha que a galera, né, da nossa área tá se
expondo mais agora, por uma questão de talvez tornar, né, a nossa área mais conhecida, dizer pra galera, olha, a gente não faz só isso. Eu acho que são alguns movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Eu acho que ter o exemplo. Então, assim, quando eu comecei na internet, quem que existia? Bibliotecário Sem Fronteira, Moreno Barros, o Thiago, eles foram, assim, pioneiros. O blog deles já tem, sei lá, 15 anos. Então, para mim, eles foram um exemplo, uma referência de bibliotecários que faziam trabalho na rede social. E na época era só blog, então era só coisa escrita, tinha esse contexto. Eu também já seguia o Gustavo Ren, do Biblioteconomia para Concursos. Ele foi o pioneiro, né, de vender material para essa área. E também foi um exemplo. Aí outras pessoas foram pipocando, só que a continuidade é muito importante, porque nem sempre, em 6 meses, você vai ficar super conhecido. Mas a partir do momento que você vai produzindo seu conteúdo, as pessoas vão te conhecendo, as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Então eu acredito que essa nova geração agora, ela está muito influenciada por ver o retorno dessa galera mais antiga. Então, assim, quando a pessoa vê e fala, caramba, o Santa já tem, tipo, mais de 10 mil seguidores, a Thalita é chamada para fazer palestra por causa da rede social. Então, isso também acaba que é um incentivo. Poxa, se já existe alguém que está nesse caminho, é porque existe mercado. Então, acho que o exemplo rola bastante, a inspiração. E também a necessidade de abrir novos caminhos na nossa área, né? A gente fala tanto que bibliotecário não é só ficar na biblioteca e tal, 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 mas a gente tem que botar a mão na massa. A gente tem que também botar a nossa cara a tapa. Então, é o que eu sempre falo, assim, quando me chamam para falar sobre, você acha que o bibliotecário precisa, todo mundo tem que fazer um blog? Não necessariamente, mas eu acho que o bibliotecário ele tem que parar de ter vergonha de falar sobre o que ele faz. Porque se a gente não fala sobre o nosso trabalho, sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, como é que o usuário vai saber, né? Como é que ele vai ter noção do trabalho interno da biblioteca? Então, imagina como seria interessante uma biblioteca pública postar stories de como é que é a recepção dos livros, a catalogação, explicar para os usuários a pessoa mais simples, tipo explicar como se você fosse explicar para sua mãe, sabe? Que é uma pessoa que não tá dentro da área, porque a minha mãe, pelo menos, ela não sabe exatamente o que eu faço, né? Biblioteca, minha filha é bibliotecária, eu sei que ela é servidora pública e trabalha na internet, sabe? Uma coisa simples. A gente tem que conseguir atingir as pessoas que são fora da nossa bolha. Porque senão também fica uma coisa só pessoas que têm graduação, né? Que a biblioteca em si, ela é um lugar elitizado no cronograma da sociedade. Quem vai na biblioteca, gente? Não é a galera pobre, humilde. O que mais precisa, acaba que não tem tempo, ou nem sabe o que vai encontrar na biblioteca, se aquilo realmente vai poder ajudá-la. Ou a biblioteca está aberta num horário que não atende. A pessoa sai super cedo de casa, volta super tarde e a biblioteca está fechada. Então, eu acho que a rede social, ela quebra essa barreira um pouco. Poxa, a gente abriu aqui um clube do livro gratuito aqui no Santa Biblioteconomia. Quem quiser pode entrar. É para bibliotecários, porque a ideia é a gente discutir textos críticos de biblioteconomia. Então, isso é quebrar uma barreira do espaço, que a quarentena acabou intensificando. Mas imagina, se antes a gente precisaria marcar um local físico para juntar 50 pessoas, dificilmente aconteceria. Mas no online a gente consegue juntar 50 pessoas, né? Então eu tô vendo assim, colegas com iniciativas maravilhosas de contação de história através de live, né, de treinamentos de base de dados, de normalização, ensinando para o usuário como ele pode usar a biblioteca além do livro físico, né? Porque a pessoa fala assim, mas a biblioteca está fechada, vocês estão fazendo o quê? A gente está fazendo um monte de coisa. A gente não está parado esperando, né, a biblioteca reabrir. A gente está aí em movimento. E eu acredito que é uma coisa boa, porque vários bibliotecários que estavam um pouco acomodados devido à vida, né, estão tendo que se movimentar. Ou pelo menos prestar atenção no que está acontecendo. E isso é ótimo. Com certeza. E você, com o Santa, você usa quais mídias? Nós temos aqui o Instagram,
a nossa página no Facebook. E aí, para quem é um pouquinho mais antigo na internet e está acompanhando, o Facebook, gente, ele já foi muito bom. Eu uso hoje em dia muito mais para trabalho do que para compartilhar postagem. E as pessoas conseguiam ver a postagem. Só que eles mudaram o algoritmo e estão privilegiando que você pague para ter a divulgação. Então, Posicionamento, né? lá na minha página no Facebook do Santa, a gente tem 16 mil seguidores, assim, é mais do que o Instagram. Só que o alcance das publicações não se compara. Então, isso é um pouco chato, né? Aí acaba que o Facebook, a gente normalmente usa o mesmo conteúdo do Instagram para, né, otimizar. Nós também utilizamos o Twitter, que é uma rede social que eu adoro e a Thalita James também adora. Então a gente criou um perfil do Santa lá. E por enquanto, temos o YouTube também. Então são 4 redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. É claro que no mundo perfeito, você vai produzir um conteúdo específico para cada rede social. No mundo possível, você, no geral, reutiliza os conteúdos, né? Porque tem pessoas que gostam muito de ver vídeos, como a gente estava comentando mais cedo. E aí você faz um conteúdo de vídeo. Tem outras pessoas que vão preferir entrar no blog e ler. E aí você também oferece dessa forma. Mas acho que cada perfil, né? Vocês do BioConnect, eu do Santo e vários outros que tem na nossa área, vão criando a sua própria personalidade de como divulgar, de como fazer. Não tem certo e errado. É realmente a forma com que o produtor se sente à vontade para fazer. Mas eu acho que é importante, sim, estar nas redes sociais e comunicar a nossa função. Mesmo que você, não quero ser empreendedora, eu quero ser bibliotecário mesmo. Ok, mas tente usar nas redes sociais para falar do seu trabalho, né? Não é só, tipo, sou bibliotecário só na minha profissão. Não. A nossa profissão, ela tá junto da nossa vida privada. Não tem como a gente separar, óbvio. A gente não quer saber as intimidades da sua vida, mas a gente quer saber como que você, indivíduo, é bibliotecário e como isso impacta, né, na vida das pessoas. Por quê? O que a gente entende das blogueiras, das influências mais famosas? Que as pessoas, elas gostam de seguir outras pessoas. Elas gostam de saber da vida de outra pessoa. Então, eu percebo claramente, sempre que eu falo algum fato da minha vida, que aconteceu, né? Alguma curiosidade, o engajamento é muito alto. Porque as pessoas se identificam. O ser humano se identifica com outro ser humano. É igual eu falar pra você, pô, Alisson, sua blusa é linda, adoraria ter. Aí a gente vai começar a falar de roupa, entendeu? E aí a gente vai se identificar. Porque é isso, não é uma coisa abstrata. Ah, não, porque eu sou bibliotecário. E lá no clube dos bibliotecários acontece. Não é assim, gente. É uma coisa mais dinâmica, mais prática e rápida, né? Mais prática e rápida. Como é o mundo da Exatamente. internet. Isso. Mas eu acho que, para começar, é marcar presença. Você tem um projeto? Tenha continuidade, entenda o que você quer divulgar, qual é o seu papel e manter aquilo a longo prazo. Porque uma coisa que eu fico muito chateada é que as pessoas começam os projetos, aí você vai ver 6 meses depois, já não tá mais fazendo. Acabou. Acabou assim, porque não tá mais postando, porque não viu retorno. Então, começar é muito bom. Só que aí tem que ter o gás para continuar, né? Para levar para frente e para fazer crescer. E a gente está num momento que está pipocando um monte de gente fazendo vários projetos, mandando mensagem, e eu acho maravilhoso. Aí eu sempre falo a mesma coisa: olha, continue. Agora que você começou, a ideia é ótima, continue. Para também não dar essa sensação de frustração, né? Tipo, eu começo as coisas e não termino. Ou então faz um projeto com prazo. Olha, durante um ano eu vou compartilhar sobre isso. E aí depois você fecha. Porque as pessoas que te acompanham de verdade, elas vão entender, né? Eu tô vendo várias pessoas que eu sigo falando, olha, eu vou dar um tempo de rede social por conta da quarentena, essa situação toda. E, pô, a gente entende. Quando você estiver bem, você volta, né? Mas é você ter uma comunicação com os seus seguidores. Porque, querendo ou não, a gente
faz a produção de conteúdo para a comunidade que segue a gente, né? Com certeza. E falando de produção de conteúdo e de informação que a gente já comentou, a gente sabe que no mundo da internet, eu acabei de comentar, as coisas são rápidas demais, né? E as informações circulam rápido demais também. Sim. O que você acha dessa questão da galera que produz conteúdo, como você, por exemplo, e dessa dinâmica de produzir conteúdo, compartilhar, continuar produzindo conteúdo, fazer stories, ir pro Facebook, ir pro Twitter, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil, primeiro, né? Sim. Você produzir o conteúdo. Segundo é você manter essa questão Continuidade. de periodicidade de compartilhamento Uhum. do conteúdo. O que você acha dessas coisas? Olha, eu fui criando estratégias para facilitar a minha vida. Então, assim, eu uso uma plataforma que eu pago e eu consigo gerenciar todas as redes sociais através dela, que é o MLabs. Não é propaganda, tá, gente? Até gostaria. Alô, MLabs. Então, lá a Publi! gente consegue agendar Instagram, Facebook, Twitter, e aí bota os horários. Então, quando eu tô com a minha organização plena, eu consigo programar o mês todo. E aí, o que que fica para fazer? Responder comentário, fazer stories, né? Que no geral é ao vivo, eu gravo os stories do que está acontecendo, e também responder os e-mails. Só que o Santa passou, a gente estava construindo um site novo, cursos novos. Então, agora a nossa produção de conteúdo ela tá mais imediata, assim, amanhã vamos fazer uma postagem. Aí a gente pensa, senta. E agora eu também estou passando pela situação de que eu trabalhava sozinha e agora eu tenho mais duas sócias. Então, delegar. Você, pelo que eu entendi, vocês já são uma equipe, né? No Isso. Biblio Connect. Então, isso é muito bom porque dá para dividir as demandas, quem vai responder as coisas. Mas é preciso organização, basicamente. Se organizar. Eu fiz cursos de marketing, cursos extras, né? Fiz cursos de Canva para conseguir fazer as artes. Uma época, eu tinha uma pessoa para me ajudar. Era um estudante de designer. Então, durante um ano, mais ou menos, eu tinha essa pessoa para fazer minhas artes e isso facilitava muito. Hoje em dia, não, a gente está fazendo tudo, mas é passo a passo. Agora, há um sistema de bibliotecas. No geral, eu imagino que tenha que ter uma equipe de marketing, que vão ser bibliotecários ou servidores, funcionários, que vão se organizar ali para produzir aquele conteúdo. E utilizando plataformas para você agendar a postagem, que pelo próprio Facebook você consegue agendar de graça, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, isso facilita a vida. Vamos postar 2 vezes por semana. Beleza, você faz às vezes a agenda do mês inteiro, programa e depois é gerenciar as respostas, gerenciar as dúvidas. Porque também a gente tem que estabelecer horários de atendimento, né? Senão as pessoas ficam numa dinâmica de imediatismo. Isso acontece na nossa vida pessoal. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp e ela não aguenta que você demorou 40 minutos para responder. Mas, como pessoas adultas, temos que dar limite. Com certeza. horário de resposta, sabe? Né? Se for uma coisa urgente, né? Você liga, você faz alguma coisa assim. Mas uma mensagem de WhatsApp não precisa dessa urgência toda. Então, acho que todos nós, independente da profissão, estamos nos acostumando com essa demanda informacional. Tem hora que eu penso assim, meu Deus, eu não aguento mais ver notícia. Eu não aguento mais saber novidades. Não quero saber novidades. E não tem como, né? Não tem como a gente ficar alheio a tudo isso e falar assim, não, não quero saber, eu não quero saber de nada hoje. Hoje eu não vou ligar a televisão para assistir jornal. Hoje eu não vou entrar no Instagram, só no Facebook. Não, não tem como, né? Porque as notícias vão circulando, as postagens vão circulando, as As pessoas vão pessoas vão compartilhando as comentando. coisas. Isso, as pessoas vão comentando. Eu não tenho visto Ou te jornal. marcam, né, nas coisas. Eu não tenho visto jornal. Então, eu parti do princípio que, se for alguma coisa importante no país, no mundo, vai chegar no Twitter, vai chegar no Instagram e eu vou ficar sabendo, né? E é isso. Mas pra galera que trabalha com produção de conteúdo, é isso, é um trabalho. É você abrir um tempo para
produzir, sentar, fazer o conteúdo, estudar. Aí, vamos supor, eu tenho uma empresa. Então, aí eu tenho que pensar, quem é o público-alvo da minha empresa? São bibliotecários. Bibliotecários que querem se capacitar, seja qual for o objetivo, e querem passar em concurso público. Porque antes o foco do Santa era só concurso. Quando a gente foi fundar a empresa, eu falei assim, não, eu quero ajudar o bibliotecário, a gente fala em um empoderamento bibliotecário através da educação. E como é que isso vai acontecer? Cursos ou workshops, e não necessariamente meu ou das minhas sócias. A gente quer conseguir trazer outros bibliotecários, outros profissionais para fazer cursos na nossa plataforma, que são coisas que a gente precisa. Por exemplo, oratória, marketing, conteúdos extras que os próprios bibliotecários precisam. Então, o Santo Biblioteconomia hoje, a nossa proposta é ser uma plataforma mesmo de capacitações para a nossa área. Então, ok, o meu foco é bibliotecários. Então, o meu conteúdo tem que ser para esse nicho, né? Então, a galera fala assim, a gente tem que conseguir se comunicar com pessoas até fora da biblioteconomia. Sim, mas se esse for o seu objetivo, né? Se o objetivo da sua página for divulgar a biblioteconomia para outras pessoas, aí você já vai ter uma outra visão de produção de conteúdo. Então, às vezes as pessoas copiam o que a gente faz ou querem se espelhar muito, mas não tem como. Dá para perceber, porque o foco da produção de conteúdo é único. Mesmo que seja de um nicho similar. Com certeza. E não tem como, né? Você, por exemplo, falar de concurso, que é o que a gente está falando, e, sei lá, vou produzir conteúdo para concurso X, vou lá dar uma olhadinha no que o fulano tá fazendo, Uhum. aí eu vou fazer algo parecidíssimo, ninguém vai notar, não tem como, né? Essa questão de. É como se fosse um plágio, né? A gente fala muito de plágio acadêmico, de Sim. plágio em artigo, em trabalhos de conclusão de curso. Só que existe o plágio das mídias, né? Sabe que recentemente aconteceu uma situação que a gente ficou morrendo de rir. Ficamos chateadas, depois a gente riu. A gente postou um meme que era daquele cara do Eu Odeio o Chris, que era Aham. tipo, ele com a cara fechada e ele rindo. Então é um meme comum que você vai ver em várias páginas do Facebook. Mas aí a gente postou no Santa e no dia seguinte, uma página assim de um sistema de bibliotecas postou exatamente igual que a gente tinha postado, só mudou assim as palavras. E aí eu fiquei, gente, por que isso? A galera não é, a gente não inventou a roda. Eu entendo que é uma imagem que está pública na internet, mas no dia seguinte fica uma coisa meio, né, meio cara de pau ali. Mas é normal. Acho que a gente acaba sendo exemplo e o maior homenagem é a cópia, né? Se estão Com copiando é certeza. porque estão achando bom. Com certeza. Bom, eu vou abrir já os comentários. Vou pedir pra galera que tá acompanhando a gente, né? Já podem começar a mandar as perguntas para a Thalita. Estamos falando sobre mídias sociais na biblioteconomia. Túlio, te amo, meu amigo. Júlia acabou de falar que Thalita é um ótimo exemplo de bibliotecária nas mídias sociais. Sim, curto. Vou pedir pro pessoal do Connect mandar as perguntas também que a gente recebeu para que eu faça pro Thalita, tá bom? Beleza. O Pega no Alisson, e o FIEB que você organizou foi legal? Olha aí, eu puxando outro assunto. Foi bem trabalhoso. É Eu bem queria muito trabalhoso ter fazer um tido. evento. Oi? É bem trabalhoso fazer um evento. Aprendeu, né? É, Como que a o gente bagulho aprende. Mas não é fácil, né? Não, para quem não tá entendendo nada, que eu tô aqui puxando assunto aleatório, o FIEB é o Fórum de Empreendedorismo na Biblioteconomia. E o Alisson foi um dos organizadores da segunda edição? Da Terceira. terceira. Terceira edição. E eu participei da segunda, a gente se conhece. Na verdade, a gente se conheceu na primeira, não foi em Da São primeira. Paulo?
Então, eu tô sempre de olho. E também tem isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de ir nos eventos, de conhecer as pessoas e de ter essa troca. Então, acaba que o trabalho na mídia social reflete, óbvio, a pessoa que eu sou na vida real. Não tem como diferenciar muito isso. Olha, recebemos uma pergunta aqui, que é da Hipster. Qual a sua opinião sobre iniciativas nessa pandemia, como clubes de leitura online, feitos por bibliotecas universitárias? Olha, eu acho maravilhoso, porque é uma forma da gente quebrar essa parede, né, que nos separa até de tempo, porque um clube de leitura, você está incentivando a leitura, primeiro, que é um dos nossos papéis principais. Muitas vezes o bibliotecário ele esquece que nós somos parte da educação também. Nós não somos técnicos, nós somos da parte da educação. A gente tem que incentivar a leitura, incentivar que exista essa troca. E o clube de leitura acaba que é uma ferramenta maravilhosa para que isso aconteça. A grande questão é realmente ter pessoas, né, bibliotecários interessados em organizar esse tipo de evento, como a gente estava comentando que dá trabalho. Mas eu Com acho certeza. que o resultado é bem satisfatório. O Robiblio perguntou, Thalita, como podemos evitar o lado negativo das mídias com relação ao compartilhamento de fake news? Rapaz, eu acho assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer que é tentar buscar a fonte original daquilo. Se você viu uma coisa muito absurda, do tipo, o Lula tem 35 apartamentos. Aí você fala, pô, isso é um pouco absurdo, né? Será que é verdade? Será que é? E jogar na internet, porque já existem sites de checagem de fatos para te falar se aquilo é verdade ou se aquilo é invenção. Principalmente agora na pandemia, né, em relação a remédios para usar em relação ao coronavírus. Isso são coisas perigosas que podem levar a pessoa a fazer besteira. Então a gente tem que ter o hábito de conferir a informação. Então, até, por exemplo, eu ligo às vezes meus pais. Thalita, eu recebi no WhatsApp do meu colega de trabalho uma coisa assim, assim, assado. Aí eu tento explicar. Porque a pessoa que não tem esse costume de estar na internet, ela vai acreditar em tudo. Então, nós, como bibliotecários, eu acho que a gente tem que criar o hábito de tentar conversar com as pessoas de forma pedagógica mesmo, de olha, nem tudo que você recebe é verdade. Então, tenta ir em sites confiáveis. Drauzio Varela, eu estava lembrando disso. Ele, que é uma pessoa super conhecida, não faz propaganda de remédio, não tem nada disso. Aí você entra no site dele, tem lá escrito bem grande que ele não compactua com a venda de nenhum remédio, tal, tal, tal. Por quê? Fazem propaganda com a imagem dele, mesmo sem ele ter autorizado. Então, a internet é um campo maravilhoso que a gente tem para explorar, porém, também é um campo muito perigoso. E aí, a competência em informação, que a gente fala tanto, letramento informacional, é a gente conseguir ensinar para os usuários a filtrar o que é verdade, o que é mentira. E não sair compartilhando sem nem raciocinar um minuto. Mas eu acredito que isso é um trabalho assim, de longo prazo e que vai ser como uma segunda alfabetização. No mesmo jeito que a gente demorou anos, né, para o Brasil chegar num nível de alfabetização aceitável, em relação à internet, eu acho que vai ser a mesma coisa. Com certeza. Uma outra pergunta aqui, do pessoal da nossa equipe. Na sua opinião, qual rede tem sido mais utilizada pelos bibliotecários? Eu acredito que seja o Instagram, viu? A gente tá bombando no Instagram. Porque antigamente, eu fico me sentindo muito idosa falando dessa forma, mas é verdade. As pessoas começavam com blogs e depois iam pra rede social. Hoje em dia, a maioria dos perfis tem um perfil no Instagram e não necessariamente tem um site ou tem algum outro lugar. Faz tudo pelo próprio Instagram. Porque aqui tem loja, né? Você consegue vender coisas pelo marketplace do Instagram, você consegue gerar links. Então, eu acho que pelo meu ponto de vista, o Instagram está sendo a rede mais utilizada. E o Facebook, né, que já era bastante, mas que está perdendo força. Talvez até por conta dessas questões, né, de mudança de algoritmo e de você ter que pagar para você ter o impulsionamento Isso. dos seus próprios seguidores.
o alcance. É muito triste. A gente tem, tipo, 16 mil seguidores e aí a publicação chega para 2.000. É uma É, piada. é uma piada. Uma outra pergunta aqui da Info Consultoria. Você é servidora pública? Sim, gente, ela é. Se sim, como conciliar? Rapaz, mas eu sou, tipo assim, eu assobio e chupo cano ao mesmo tempo. Eu sou servidora pública já tem 6 anos, mas também é o estilo de vida, né? Então vamos supor, meu horário lá na Unirio era de tarde, quando eu tinha o trabalho presencial. Então eu trabalhava de 3 da tarde às 9 da noite. Então eu tinha manhã livre. Aí eu fazia exercício, resolvia a minha vida e trabalhava nas postagens, nas publicações. É óbvio, eu trabalho sentado na frente de um computador no balcão de referência. Se tem um e-mail para responder, eu vou responder. Mas o grosso, né, a produção de conteúdo, eu fazia de manhã ou no fim de semana. Ah, vou fazer um curso que vai ser em outro estado. Aí eu me organizava para conseguir fazer isso no meu horário livre. Então, eu sempre falo, eu tenho 2 empregos. Um é o serviço público e o outro é o Santa, que agora virou empresa. Então, oficialmente, é uma fonte de renda. Mas antes, eu tentava me organizar dessa forma. É claro, vai depender da sua realidade. Ah, pego 2 horas de ônibus por dia, não tenho tempo e etc. Mas talvez aquilo também não se encaixe na sua vida naquele momento, né? Eu só fui criar blog e rede social quando eu já estava trabalhando, já estava com uma vida, entre aspas, estabilizada ali. Entendi. Ah, um comentário agora da Thaís Elaines. Thalita faz o conteúdo dela com amor e dedicação. Trabalho inspirador. Thaís, linda, beijo. Agora, uma outra Thaís. Essa é a Thaís Basto Vale. Comentou que o Zap dos Pais é a forma de se atualizar das fake news do momento. Sim, pior que é. E a gente tem que ter uma conversa amorosa, né? Porque se você zoa a pessoa, ai, você fica aí compartilhando esse monte de besteira, a pessoa vai abrir um muro entre você e ele, né? A pessoa vai ficar receosa. Então a gente tem que tentar falar da melhor forma possível para a pessoa entenda que a gente quer o bem dela, para que ela não fique acreditando em um monte de mentira. Deu uma travadinha a sua internet aqui, pra mim. Vamos ver se vai voltar. Não. Bom, Voltou. vamos fazer assim então. Eu vou. Pra mim, não voltou, não tô te vendo. Tá carregando só. Vamos fazer assim. Ver se volta. Tá. Vou te derrubar da live e aí eu te convido de novo. Pode ser? Pra não precisar encerrar. Vamos lá. Vamos convidar a Thalita de novo pra live. Que aí a gente não precisa encerrar a live e a gente continua nas perguntas da galera. Voltou. Melhorou? Bom, vamos continuar nas perguntas. Vou voltar um pouquinho. A Thay perguntou: como você costuma se inspirar para criar conteúdo? Pode dar algumas dicas? Sim, eu acho que produção de conteúdo, ela reflete muito a nossa cultura em geral. Então, eu sou leitora, né? Então, eu gosto muito de ler, tenho várias referências das minhas leituras atuais e também de outros perfis. E aí eu recomendo que vocês sigam perfis que não são de biblioteconomia, porque você vê, um perfil de arquitetura que está fazendo uma postagem de tal forma e tentar adaptar para a nossa realidade. Acho que são os melhores insights que eu tenho de postagem. Não necessariamente seguindo bibliotecários, mas vendo pessoas de outras áreas trabalhando, a forma de se colocar também. Porque aí é aquele papo da autoestima do bibliotecário, né? Nós não somos
formados para que a gente se venda, né? Parece até arrogante um bibliotecário, não, porque eu estou aqui para oferecer os meus serviços de biblioteconomia. E sim, você tem que ter uma postura. Olha, eu sou uma profissional, eu trabalho com isso, eu sei o que eu estou falando. Então, nós temos que nos inspirar em advogados, em médicos que já têm essa postura de venda e construir na nossa área essa política de que sim, a gente pode se vender, ganhar dinheiro não é pecado e nós temos potencial para isso. Com certeza. Uma pergunta do Aladinho da Costa. Boa noite. Como fugir das fake news nesse momento crítico de notícias vinculadas nas redes? Olha, acho que fugir não vai ter muito jeito, não. O É um negócio é pouco filtrar. impossível. O negócio é filtrar. Seguir páginas que você considere de confiança, que são verificadas, de grandes portais. Sempre conferir as notícias antes de compartilhar e tentar ter um filtro mesmo de bom senso antes de qualquer atitude. Porque impedir é impossível. Mas é claro, lá no grupo específico de Bolsonaro eles estão compartilhando um monte de fake news. Mas eu não estou no grupo, então eu também não estou vendo. Então parte da gente também. A gente tem o poder de seguir, de curtir, de compartilhar e exaltar o que for bom, o que for verdadeiro. Com certeza. Agora a gente tem uma pergunta da galera do Connect. Qual o maior conselho que você daria para a nossa página que está apenas começando? E eu vou adicionar minha pergunta aqui. O que você está achando, né, disso tudo? Não, eu acho que vocês já estão assim arrasando. Adorei a arte que vocês fizeram da minha live. Até compartilhei tudo, nosso vídeo. Nem sei fazer isso, gente. Vocês arrasaram. Foi no Não, eu Canva, acho viu? sim, muito, pô, alta qualidade. Eu acho que para quem está começando, é bom fazer um planejamento assim de médio prazo. Então vamos supor, daqui até o fim do ano. O que vocês querem postar? Se vai ter alguma semana especial, se vocês vão continuar com formato de live, para vocês também não ficarem toda semana. O que a gente vai fazer? O que a gente vai criar? Para ter uma coisa a longo prazo. E com calma, né? Manter a constância. Mas eu acho que o perfil de vocês tem tudo para bombar. Já tá lindo. Vocês estão de parabéns. E é devagarzinho, assim, vendo. Quando as coisas voltarem, né, a gente puder se encontrar, aí vocês fazem um outro tipo de planejamento, porque se vocês quiserem fazer olha, atividades presenciais, para incluir, né? Que eu não sei se todos vocês são do mesmo estado, se vocês estão todos separados, se a marca de vocês vai ter brindes, coisas do tipo. Porque às vezes, mesmo que vocês não queiram gerar lucro, é legal ter um marcador de texto, ter um e-book, alguma coisa do tipo que use a marca de vocês para até divulgar. Porque eu acho que esse trabalho na rede social já é um nicho, né? Divulgar a biblioteconomia na rede social, isso já é um caminho que precisa de mais pessoas falando, com certeza. Somos todos do Mato Grosso do Sul, respondendo. Ah, Bom, a Bac Cíntia comentou: sou da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo. Amando a live. Espero que possamos trocar informações sempre. legal. Vamos lá. A galera comentando que a gente voltou. A Hack.Leon perguntou: vale a pena ter um perfil profissional e outro pessoal? Tenho receio de não conseguir atualizar os dois. E penso em fazer a divulgação de Bíblia junto com o profissional. Com o pessoal, acho que ela tentou dizer ali. Uhum. Junto com o pessoal. Eu acho que dá. Aí vai depender também do perfil que você quer dar, do nível de profissionalismo que você quer dar. Uma vez eu estava batendo papo com a Gabi Beltrão, que é, né, uma musa nossa. Com Ela estava certeza. falando que ela só tem um perfil, que é pessoal e profissional. Só que, por exemplo, ela tem a política de não postar foto de biquíni, porque é a parte de perfil profissional. Eu entendo. Mas, por exemplo, eu tenho o meu perfil profissional lá, que está pessoal, que está aberto para todo mundo ver, e tem várias fotos minhas de biquíni, e eu não me importo. Porque eu entendo
que a pessoa tem que entender na cabeça dela que existe uma Thalita profissional, bibliotecária, e existe uma Thalita pessoa física, né? Que tem direito a ir na praia e de biquíni, enfim, e fazer as coisas da vida normal. Porém, se o seu estilo, se o seu perfil, você quiser realmente separar isso, pode ser o caminho. Eu sigo vários perfis relacionados a marketing, né, dessas dicas, e não tem um certo e errado em relação a isso, pelo que eu tenho visto. Cada pessoa é única. Então, se eu quiser hoje lançar um novo projeto relacionado à biblioteconomia, eu acho que eu até faria no meu perfil pessoal por ser mais simples, né? Mas o Santa, como ele era muito específico para concurso, eu não quis misturar. Mas aí eu também quis criar uma marca. Porque também tem isso. Você vai comercializar só serviços de bibliotecário, normalização, catalogação, ou então organização de acervo. Eu acho que você pode deixar no seu perfil pessoal, porque vai ser uma vertente. Agora, com o Santa, eu estava criando uma marca relacionada, né, que virou uma empresa. Então, aí fazia sentido fazer um perfil separado. Então, acho que depende realmente da situação e do seu perfil, óbvio. E como que você acha dessa questão de multiplataformas, a galera usar, né, várias plataformas para Uhum. fazer essa divulgação? Eu acho que é essencial, porque algumas pessoas gostam mais do Twitter, algumas pessoas gostam mais do Instagram ou do próprio YouTube. A linguagem, ela é de acordo com o gosto, né, do nosso público-alvo. Particularmente, eu gosto do Instagram, gosto de postar e gosto de consumir o conteúdo. Atualmente, tenho visto mais o IGTV, que eu não via. Como eu comecei a fazer, eu comecei a ver das outras pessoas também para me inspirar de como que eles fazem. Porque tem isso. Se você quer fazer, você tem que ver como é que é o ritmo daquela rede social. Como é que é aquela linguagem, né? No YouTube é a mesma coisa. Tem pessoas que adoram ver vídeos e fazer vídeos e tudo bem. Tem gente que ainda gosta de escrever, então vai fazer um blog. O blog tá falido? Não. Tem o Medium, não sei se vocês já ouviram falar, que é um site, uma plataforma só para escritores. É uma rede social só com textos. Então existe público para o que você quiser fazer, na verdade. Acho que o difícil é decidir. O difícil é dizer não para o outro. Eu não vou publicar no Facebook. Porque aí a gente se sente perdendo alguma coisa, né? Perdendo aquela oportunidade. Com certeza. O pessoal aqui comentando que a Andressa é a nossa designer, Aham. foi das artes. Eu dou uns pitacos, assim, né? Eu tento ajudar, assim, de algumas formas. Mas, assim, ela vai profissionalizando a questão do design, né? Por Isso. exemplo, a sua arte, a arte da sua live, a gente olhou e falou, gente, já tá podendo começar a trabalhar com isso, porque, né? Ficou, Ficou assim, maravilhoso. lindíssimo. A gente ficou chocado. Porque como a gente compartilha lá a plataforma, eu olhei que ela tava fazendo antes, né? Aí ela compartilhou Uhum. outra coisa e falei, ué. A Cibele disse que é uma questão de adaptação, de como a pessoa consegue lidar com essa questão de multiplataformas, não, com essa questão de usar perfil pessoal para fazer as duas coisas Isso. ou de dividir. A Andressa disse que é escritora no Wattpad, não sei como fala. Acho que é assim, ou algo parecido. O Wagner perguntou, na sua opinião, por que os bibliotecários têm dificuldades ou atuam pouco empreendendo? Acho que é realmente visão. A nossa formação na graduação nos prepara para a vida acadêmica, né? Para a gente fazer um mestrado e um doutorado. E, na maioria das vezes, para você passar num concurso ou ser trabalhador de uma empresa privada. Dificilmente a gente tem na faculdade uma orientação para que você saia e abra uma empresa, abra uma consultoria. Apesar do bibliotecário ser um trabalhador autônomo, né? Pela legislação, nós podemos ser autônomos e ter o nosso PJ lá e prestar consultoria e etc. E isso acaba que o bibliotecário se forma e muitas vezes não pensa em como aplicar a biblioteconomia. E aí, assim, não precisa ser algo que seja o clássico da biblioteconomia. Gente,
Se você olhar a bagunça dos sites, de imagem, de web designer, tudo isso precisa de bibliotecário, né? Só que é aquilo, você não precisa ser só bibliotecário, você vai ter que ter habilidades extras, que aí você vai ter que se profissionalizar. Mas que Desenvolver, né? advogado, que médico também não precisa de uma especialização, né? Então, eu acho que é a visão da nossa área mesmo. Ah, eu sou bibliotecário, eu quero um emprego que seja ótimo e que eu trabalhe pouco, sabe? A exigência é muito alta. E aí acaba que a pessoa não se coloca também, pô, o que que o mercado precisa, que eu acho interessante e que eu posso oferecer, mesmo que eu tenha que me especializar em alguma coisa. Preservação, conservação, marketing, a gente está perdendo o mercado. Eu vejo assim influências de literatura, blogueiros que ganham dinheiro falando de livros. Ninguém é bibliotecário. Por que a gente não está pegando essa fatia do mercado? Com certeza. A Andressa comentou aqui, né? O X, o IoT, Design Uhum. Thinking. E a Isso, Regina comentou que falta disciplina de empreendedorismo no curso de biblioteconomia. falta. Não, e falta explicar como é o empreendedorismo, o que que precisa, o MEI, como é que você abre uma empresa, como é que você divulga os seus serviços, como é que faz uma nota fiscal. Tudo isso são coisas que você vai aprender na vida real, não é dentro da faculdade, né? E tá tudo certo, porque a faculdade realmente ela tá ali para te ensinar a ser um acadêmico, mas ela não responde necessariamente todas as demandas do mercado. Então, eu acredito que existe demanda para bibliotecários empreenderem, mas falta os próprios bibliotecários se enxergarem nessa posição, né? E não ficarem, ai, poxa, que saco, ninguém sabe o que faz bibliotecário. Ai, ninguém merece, porque não tem vaga de concurso, sabe? Então, assim, eu vendo curso para concurso, dou aula para concursos, mas eu não acredito que todos os bibliotecários do mundo precisam ser servidores, tá, gente? Eu acredito que tem espaço para o empreendedorismo, que a gente tem que fazer coisas novas na nossa área. O concurso público é um caminho, não é o único caminho. Com certeza. Bom, eu quero então te agradecer. Acabaram as perguntas, acredito eu. Primeiro por ter topado essa live com a gente, de prontidão. Roger mandou agora. Fala importante da Thalita, onde estão os bibliotecários? Quero te agradecer por ter topado, por ter conversado com a gente aqui hoje. Quero dizer que terça-feira que vem a gente tem outra live. Quero pedir pro pessoal do Connect colocar a data aqui, porque eu não lembro. E vou abrir o espaço para você falar agora. Ah, gente, adorei o bate-papo. Sempre fico feliz de poder conversar com colegas da minha área, né? Porque conversando, a gente vai alinhando as ideias e vai vendo que nós não estamos sozinhos nos nossos pensamentos. Porque precisamos botar para fora essas ideias inovadoras e tentar movimentar a área de alguma forma. Eu sozinha não consigo fazer tudo e muito, mas no microcosmo que eu posso, eu tô fazendo. E eu fico feliz de ver que no microcosmo que vocês podem, vocês também estão fazendo. E é assim que a gente vai mudar a biblioteconomia. Não é esperando que o governo vá mudar uma legislação, é sim, pedindo e lutando e fazendo a nossa parte. Mas é cada um no seu cantinho, tentando divulgar a área, falando com orgulho do que faz, não tendo vergonha de explicar o que é biblioteconomia 10 vezes, porque isso faz parte. A culpa não é da pessoa que não sabe o que o bibliotecário faz, sabe? Acho que a culpa é muito mais nossa de não saber explicar aquilo de uma forma simples. Então, a gente tem que realmente se adaptar. Então, Alisson, obrigada pelo bate-papo, adorei. A E gente que obrigada a agradece. todo mundo que mandou pergunta. Adorei a interação, fomos muitos. Com certeza. E agora, vou aproveitar, né, a galera que tá aí acompanhando a gente, para dizer que dia 21, próxima terça-feira, a gente tem a nossa outra live com o professor Carlos Alberto Ávila de Araújo, falando sobre pós-verdades e fenômenos informacionais, tá bom? Então, muito Show. obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que passou por aqui, a todo mundo que mandou as perguntas. Muito obrigado, Thalita.
Super Tchau, beijo. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.